Olá, seja muito bem-vindo ao Filhos em Foco. Esta é a segunda temporada do ano de 2025. Como você já sabe, nós começamos o Filho em Focos em 2024. Tivemos 2 temporadas e agora nós estamos no ano de 2025 com a segunda temporada do Filhos em Foco. E o tema muito interessante. Quando você, responsável, pai, em algum momento já deve se deparar com situações a respeito da inclusão escolar. Ou já teve a preocupação de saber se há necessidade de seu filho ser incluso, atendido de uma forma especial para a necessidade educacional ou não. Diante desses diagnósticos, como lidar com isso? É isso que nós vamos abordar na segunda temporada do ano de 2025. E para esse tema especial, diagnóstico não é a primeira opção, estamos aqui com a Thaline Belling. Thaline, seja muito bem-vinda, que prazer recebê-la no nosso programa Filhos em Focos. Obrigada, eu que agradeço e parabéns pelo projeto incrível que vocês têm aqui. Que bom. A Thaline, para que vocês possam conhecer melhor, ela é neuropsicóloga, especialista em desenvolvimento infantil e também é mãe da Ana Liz, de 5 anos. E você pode seguir a Thaline nas redes sociais, neuropsi.thaline. Segue lá nas redes sociais, está aqui embaixo, pode seguir a nossa convidada de hoje. E já que estamos falando de seguir nas redes sociais, que tal você seguir a gente também? Os Centro-Oeste, Educação Adventista do Centro-Oeste. Está aqui também embaixo, você pode seguir a gente nas redes sociais, será muito bem-vindo e vai acompanhar e ter informações de tudo que acontece no Filhos em Foco, tá bom? Bom, necessidades especiais, Thaline, acaba indicando uma inclusão escolar. E a lei sobre isso, a educação adventista lida com isso desde os primórdios a respeito da inclusão, antes mesmo de ter as leis. Nós acabamos recebendo um título, meio que informalmente, a respeito de que fazemos muito bem a inclusão escolar, e isso gera alguns impactos, não só para a educação adventista como rede, mas também para as famílias e a comunidade escolar. Como lidar com isso, com a inclusão escolar? Aí o primeiro aspecto é o diagnóstico, né? E a gente vê aí nas redes sociais explodindo aí a respeito de pessoas que se sentem agredidas quando um educador pede para que haja o diagnóstico a respeito desse aluno, desse filho. Como lidar com isso? Por isso o tema diagnóstico não é a primeira opção. A primeira pergunta que eu faria para você é: o que deve ser considerado antes de buscar um diagnóstico ou pensar no diagnóstico? Eu diria que o mais importante é a gente avaliar o contexto dessa criança e desse adolescente, né? Coisas básicas e simples mesmo. Como que está a rotina dessa criança, desse adolescente, né? Qual que é o tempo de sono, a qualidade desse sono, né? Tempo de tela, os horários, né? Como é que está a alimentação dessa criança, desse adolescente? Como são as interações deles, né? Com amigos, na escola, com os pais responsáveis principalmente, porque tudo isso vai impactar muito o comportamento dessa criança, desse adolescente. Então, antes da gente pensar num transtorno, pensar em investigar um diagnóstico, o primeiro passo é avaliar esse contexto. Avaliar como que está, né, a vida dessa criança, a rotina, os hábitos, o quão exposta essa criança, esse adolescente está ao estresse. Né? Quando a gente faz intervenções importantes nessa rotina, a gente normalmente vê resultados muito bons. A gente percebe uma melhora muito grande desses comportamentos. Né? É claro que existem alguns casos em que realmente a gente vai ter que buscar um diagnóstico, né? Que a gente vai ter que buscar uma avaliação mais aprofundada. Mas antes a gente tem aí um caminho a seguir, né? Temos várias outras questões para avaliar antes de pensar num transtorno, em pensar nessa investigação de diagnóstico. Vai exigir, então, dos responsáveis, dos pais, um acompanhamento melhor desse comportamento, da rotina no dia a dia do seu filho. Exatamente. O que eu sempre indico, né? A maioria dos casos que chegam até mim no consultório são casos de orientação parental. Né? Então, na maioria dos casos, a gente não precisa intervir diretamente com a criança. A gente precisa orientar esses pais, né? A como lidar melhor com a fase de desenvolvimento da criança, do adolescente, a como estruturar melhor o ambiente, o lar, né? Para que o potencial dessa criança, desse adolescente seja
o melhor possível, né? A busca por acompanhar esse comportamento é exatamente porque pode ser só a mudança de fase do desenvolvimento da criança, né? Pode. Ótimo. Como que a gente pode conseguir, como que a gente consegue melhor identificar um comportamento, se ele é de uma fase que exige uma necessidade maior de acompanhamento ou não é? Precisa de uma investigação mais cuidadosa para aprofundar antes de buscar o diagnóstico. A gente precisa avaliar a frequência que esse comportamento acontece, né? E a durabilidade dele. Tá? Porque normalmente quando a gente pensa em algo de fase, a gente vai ter uma durabilidade que não vai ser tão grande, né? A gente vai ser em situações mais específicas, né? Eu sempre oriento muito, assim, os pais, os responsáveis, conversem, né? Com os educadores, com os professores, com os outros pais, para entender se as outras crianças ou os outros adolescentes também estão passando por algo parecido, né? Cada um é único, claro, mas a gente tem um certo padrão, né? Agora, quando é um comportamento que tem uma durabilidade muito grande, né, que acontece em muitos ambientes ou que tem um impacto expressivo, né, de sofrimento na vida dessa criança, desse adolescente, dos familiares, enfim, talvez seja o momento de a gente buscar uma investigação um pouco mais aprofundada. Tá? Sim. Mas essa comunicação, você percebe, é muito importante, né? E seja com o pediatra que acompanha o teu filho, teu adolescente, seja com os pais, né? Essa comunidade. Então, essa troca é muito importante. Agora, se ainda assim surgir essa dúvida, é muito importante que se busque, então, um profissional, né? Para entender se é realmente uma fase ou se precisa de uma intervenção mais específica. Thaline, você é mãe, eu sou pai, a gente é educador por profissão e também como pais, né? Certo. E quando a gente está com os nossos filhos, a gente percebe que esse acompanhamento do comportamento vai além do que a gente busca de auxílio de especialistas, né? Um psicólogo, alguém que pode acompanhar e ajudar, mas também da rotina do dia a dia. Não sei se isso faz sentido, mas, por exemplo, familiares, não só aqueles que são os responsáveis, mas aqueles que convivem com os nossos filhos, um primo, um coleguinha, um vizinho, e observar esse comportamento pode também ajudar naquilo que a gente pode ter como diagnóstico, daquilo que é do filho ou não? Perfeito, né? Essas relações são muito importantes, né? A criança, ela tá o tempo inteiro aprendendo por imitação. Então, os exemplos, né, são muito importantes. Então, essa investigação de realmente como que estão as relações, né, com as outras crianças, os outros adolescentes, com os familiares, com os pais, os responsáveis, é muito importante. Né? Vai ter um impacto importante no comportamento dessa criança, desse adolescente. E ao conversar com eles, um professor, por exemplo, vai ter uma observação que a gente não teve, né? Porque em outros momentos, em outro tipo de comportamento do filho, ele percebeu algo que é diferente, que pode dar pra gente um feedback a respeito do que ele é de fato, né? Perfeito. Ótimo. Quais são os riscos da gente rotular uma criança? Porque como a gente busca um diagnóstico, acaba criando um rótulo sobre ele. Um tipo de tratamento, né? Exige da gente um tipo de acompanhamento dele. E isso pode gerar algum impacto ao rotulá-lo, né? Ou não? Com certeza, sim. Infelizmente, o diagnóstico, ele ainda vem, né, com um estigma muito grande. Então, quando uma família, uma criança ou um adolescente recebe um diagnóstico, isso tem um impacto psicológico muito importante, né? E que vai reverberar ali por muitos anos, porque muitos diagnósticos são diagnósticos que você vai levar para a vida inteira. Então, eu, enquanto neuropsicóloga que faço avaliações, trabalho com diagnóstico, eu falo com muita certeza que é uma responsabilidade muito grande, né? E que a gente precisa ter muito cuidado. Essa investigação, ela precisa ser muito cautelosa, muito minuciosa, né? A gente não vai dar um diagnóstico em uma consulta, né? A gente precisa avaliar com muito cuidado o que está acontecendo, né? Avaliar muitas possibilidades antes, né? Fazer realmente uma avaliação cuidadosa com bons instrumentos, ouvir muitas pessoas, ouvir a escola, né? Porque o que as pessoas às vezes... O que eu percebo?
tá? As pessoas estão com, assim, uma urgência muito grande de nomear, às vezes, né, o que está acontecendo. Né? É claro que o diagnóstico ele é muito importante, muitas vezes ele é necessário, até por questões legais, né? Mas o que a gente não pode esquecer é que, independente de você fechar um diagnóstico, você colocar um diagnóstico, você deve e pode entender as dificuldades daquela criança, daquele adolescente e já encaminhar para a intervenção. Então, tem alguns casos da minha prática clínica em que são casos difíceis, às vezes pela idade da criança, pela complexidade do que está acontecendo. Eu vou levar um tempo grande para conseguir fechar um diagnóstico, o que faz parte, né? Justamente por essa cautela. Mas isso não significa que eu preciso esperar esse tempo, ter esse diagnóstico para intervir. Né? Eu vou avaliar a dificuldade, o sofrimento daquela criança e eu já vou encaminhar ela para a intervenção necessária. Né, para diminuir esse sofrimento, que é o mais urgente, que é o mais importante. Muito mais do que exatamente dar um nome, né, fechar um diagnóstico, que é algo que a gente vai buscar, mas assim, precisa ser feito com muita cautela. Que pode levar um tempo e a criança pode ficar descoberta de um atendimento para poder sanar aquilo que é um problema para ela, né? Perfeito. Que ela está sofrendo, está em sofrimento. Ou, às vezes, um diagnóstico prematuro pode ser dado por conta dessa pressa, por entender que eu preciso de um diagnóstico para intervir. Sim. Não necessariamente. Né? Então, o diagnóstico ele é importante, mas a intervenção ela pode vir antes de um diagnóstico. Né? Então, um olhar bem cuidadoso de um profissional que é muito experiente vai conseguir direcionar dessa forma. Isso pode implicar também em alguns erros, né? Por exemplo, se eu busco a intervenção, mas não tenho um diagnóstico fechado, de repente eu posso fazer uma intervenção que não é adequada para aquele que ele está vivendo. Por isso o diagnóstico é muito importante também, né? Também. Simultaneamente continuar a busca pelo diagnóstico, certo? Certo, né? É isso que eu digo, assim, o diagnóstico ele vai ser importante, mas muitas vezes a gente consegue identificar as dificuldades independente de a gente entender o porquê, né? Exatamente qual que é o processo ali, né? Um exemplo, uma criança que tem atraso de fala, existem alguns motivos para isso estar acontecendo, mas eu não necessariamente preciso fechar um diagnóstico para encaminhar essa criança para uma fono, né? Para fazer sessões de fono, né? Então, não dá para a gente também ter pressa para nomear, porque a gente quer intervir, e às vezes a gente vai dar um diagnóstico prematuro, um diagnóstico errôneo, né? E que vai ter um impacto muito grande psicológico na família, na criança, no adolescente, né? Então, é muito sensível e muito cuidadoso, precisa ser realmente com muita cautela. Muito legal. De que maneira, a gente já falou sobre isso aqui, esse é o primeiro episódio só da segunda temporada do ano, e já está muito curioso, de que maneira a comunicação de pais, professores, educadores, especialistas, pode contribuir ou impactar a decisão daquele acompanhamento da criança, do filho? É essencial, né? Essa comunicação desse grupo aí, ela precisa estar acontecendo o tempo inteiro. Ela precisa ser muito clara. Porque muitas vezes a criança ela vai se comportar de uma determinada forma na escola que vai ser diferente de casa e vice-versa, né? Então, essa conversa ela precisa existir. A escola precisa conseguir observar o que está acontecendo, dar esse feedback, né, esse retorno para os pais, vice-versa, né, para que o máximo de informação chegue até o profissional de saúde, né, que vai poder falar, não, realmente a gente precisa investigar melhor isso, né. Muitos casos que eu recebo no consultório, eles vêm porque a escola chamou a atenção dos pais. Né? Porque às vezes para os pais é um pouco mais difícil, né? De ser neutro, de conseguir observar ali, né? O profissional de educação ele está com várias crianças, ele tem uma experiência muito grande, então às vezes ele consegue identificar questões que os pais não identificam e que faça com que os pais consigam ir depois atrás, buscar um profissional para fazer essa investigação. Então essa comunicação ela é essencial. Legal. A gente já viu aqui nesse primeiro episódio com você, Thaline, que interessante, o diagnóstico não é a primeira opção, mas ele é importantíssimo, né? Para a gente poder fazer o melhor acompanhamento dos filhos, para que ele possa continuar desenvolvendo de forma adequada.
de forma, não só academicamente, mas também nas fases do seu desenvolvimento. É interessante também que, além de buscar isso, é bom o pai, a mãe, ele precisa gastar um tempo em investir no acompanhamento do comportamento do filho, né? Investigar Perfeito. isso. Porque a gente vai fazer a consulta e é muito importante que a gente leve as informações adequadas para que possa auxiliar o especialista para fechar esse diagnóstico. Quanto aprendizado eu tive nesse primeiro bate-papo com você. Muito obrigado Eu que por agradeço. podermos encerrar esse primeiro episódio da segunda temporada. E logo, logo, continue acompanhando com a gente que tem mais episódios aí dessa segunda temporada.